Querida igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um nessa manhã. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 86. Salmo 86. Como sempre fazemos, nós lemos a palavra de Deus, conversamos com as nossas crianças e então tratamos do assunto aqui como adultos, a exposição da palavra sempre. A pregação da palavra de Deus é sempre um dos momentos mais importantes na vida de um cristão. Dentro do culto, o ponto mais significativo da nossa relação com Deus, da nossa relação cultica com Deus. Salmo 86 diz assim, oração de Davi: Inclina, Senhor, os teus ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva minha alma, pois eu sou piedoso. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, eleva a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e perdoador, rico em misericórdia para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses quem seja semelhante a ti, Senhor, e nada existe ou que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, se prostrarão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Põe em meu coração o desejo de temer o teu nome. Eu te darei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, os soberbos se levantam contra mim, e um bando de violentos procura tirar-me a vida. Eles não te consideram, mas tu, Senhor, és Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Volta-te para mim e tem compaixão de mim, concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me odeiam, pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Amadíssimas crianças que sempre servem a Deus, trabalham conosco, trabalham com os pais, né? Porque o culto é um santo serviço ao Senhor. Felizes serão as crianças que compreendem cedo e que vivem isso com o decorrer da vida, amar o santo serviço ao Senhor. Não deve ser muito penoso, não é? Não deve ser tão difícil servir ao Senhor. Na verdade não é, nós sabemos que não é, mas as crianças nós precisamos ensinar, e aqueles e aquelas que estão conosco hoje estão dentro desse aprendizado. Seus pais estão trazendo as crianças para o santo serviço. Maravilhoso isso mesmo. E elas sempre trabalham aqui fazendo uma ilustração, e enquanto o pastor está falando com os adultos, também está falando com elas. E elas vão adorando assim a Deus juntos, assim como uma criança aprende uma língua em um país, uma criança também aprende a adorar ao Senhor no culto. Então é maravilhoso mesmo, de verdade. Então o pastor quer que você faça um seguinte desenho. Isso vai exigir um pouquinho de você, se você já é alfabetizado, se você não é alfabetizado, talvez até precise da ajuda do papai ou da mamãe. Sabe o que o pastor gostaria que você hoje fizesse, desenhasse aí? Na sua mente, um momento que você viu seu pai ou sua mãe orando. E onde? Onde? Provavelmente você sabe, já deve ter visto que o seu pai ou a sua mãe tem um lugar na casa, na sua casa, que é o lugar em que a Bíblia está aberta. Pode ser se tem escritório lá no escritório dele ou dela, se for de repente o quarto, em cima da cama, se talvez seja na mesa da sala.
Onde será que você, criança, já registrou essa imagem, essa foto na cabeça de ter visto o seu pai ou sua mãe? E o melhor ainda, seu pai e sua mãe, se possível, onde será? Esse é o pedido que o pastor quer fazer para você hoje. Tenta memorizar aí onde papai e mamãe oram. Os dias são tão difíceis e nós moramos numa cidade grande, então eu não estou querendo ser utópico e nem fariseu ao extremo de achar que sempre seu pai e sua mãe podem estar juntos, orando, lendo as Escrituras. Talvez eles tenham de ter momentos diferentes. A parte complicada é quando nenhum tem nenhum momento e a criança nem tem em mente ver seu pai ou sua mãe orando ou lendo as Escrituras. Mas se você, criança, puder memorizar isso, coloca isso aí no seu desenho. Talvez você acorde um pouquinho mais tarde, papai ou mamãe acordam cedo, talvez você não tenha isso em mente, porque quando você acordou, eles já fizeram o momento devocional deles. É por isso que aí você pede para ele. Pode pedir agora mesmo: papai, onde é o seu local de devoção na nossa casa? Mamãe, onde é o seu lugar de orar na nossa casa? E então você fará esse desenho assim. Bom, enquanto eu converso com as crianças, ajudando-as a pensar na importância da devoção, na importância da oração, na importância da leitura bíblica, certamente, ainda que de maneira indireta, isso nos alcança, nós adultos. E a pergunta a fazer é: eu e você temos este lugar? Nós temos um momento, nós temos um horário, nós temos um tempo para nos voltar ao Senhor só para ter esse momento com Ele? Porque é importante. Então, se porventura não há esse lugar, nem há este momento, eu quero lhe convidar gentilmente a começar isso. Comece um tempo com Deus na sua casa. Casa é o local onde a gente mais está. É verdade que alguns, por conta de horários, até fazem sua devocional nos trabalhos, nos escritórios, eu entendo, mas são casos extraordinários. O caso ordinário mesmo é a gente ter esse nosso tempo na nossa casa. Então, reflitamos brevemente sobre isso, nós, os adultos, aqueles que querem deixar uma mensagem aos filhos. Se você quiser deixar uma mensagem de que você é um homem de fé, que você é uma mulher de Deus, seria importante que o seu filho soubesse que você é, porque você não vai conseguir convencê-lo de coisas que você não faz. Então, se você não tem tempo com Deus, vai ser difícil convencê-lo a ter tempo com Deus. Mas se você tiver, provavelmente isso já é um grande auxílio na educação aos seus filhos. O testemunho, a vida. Não estou falando de perfeições, acho que ninguém consegue fazer isso perfeitamente, mas também não é impossível que o seu filho ou a sua filha saiba que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Davi era um desses homens, um homem de Deus. E por isso nós estamos trabalhando hoje nessa passagem. De maneira particular, eu até faria uma pergunta: você se identifica com algum autor bíblico ao longo das Escrituras, dos 66 livros? Você gosta mais de alguém? Você acompanha mais alguém? Eu dou um testemunho aqui de duas pessoas que eu acompanho muito, que gosto muito e que tenho apreço por aquilo que Deus quis que fosse registrado através da vida deles, que são Pedro no Novo Testamento e Davi no Antigo Testamento. Então estou aqui diante de um homem que eu admiro muito mesmo o que Deus fez através dele, e ele nos recortes que nós temos aqui da vida dele, nós aprendemos muito com ele, eu particularmente, e mais uma vez acredito que isso possa ser útil a nós. O que na vida de um homem que nasceu em 1040 antes de Cristo, 30 anos depois já era o rei de Jerusalém, na verdade o rei do povo de Deus, reinou 7 anos em Hebrom, mais 33 na cidade, a grande Jerusalém. Jerusalém é hoje conhecida por nós, essa cidade tão grande, em muito pelo que Davi fez naquela cidade, pela maneira como Deus operou. Depois ele reina por aproximadamente 40
anos e morre com uns 70 anos mais ou menos, no que nós chamamos de ditosa velhice de um rei. Um rei muito honrado, não só no cristianismo, no judaísmo também ele é, reconhecido inclusive no islamismo e em tantas correntes. Quando se fala do rei Davi, todos sabem quem é. Crianças têm o nome dele, normalmente um homem que tem uma importância muito significativa em várias áreas. Mas de todas as coisas, o que mais marca a um cristão quando ele estuda um pouco sobre Davi, tem a ver com o seu coração. E todos nós sabemos da célebre frase: Davi, um homem segundo o coração de Deus. Isso diz tanto, não é? Ser alguém segundo o coração de Deus. O que pode ser uma frase como essa? Ser um homem segundo o coração de Deus, ser uma mulher segundo o coração de Deus. Será que isso está querendo dizer que esta pessoa tem que ter um coração igual ao coração de Deus? Bom, esse é um ideal muito elevado, né? Mas eu, que não quero chegar a este nível, quero sugerir uma hipótese. Pensa o que se passa no coração de Deus. O que se passa no coração de Deus? É claro que eu estou antropomorfizando, né? Como se Deus tivesse um coração que batesse, e Ele não tem, não é isso. Então, o que se passa na mente de Deus? O que Deus pensa? Será que ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus é se importar com as coisas que Deus pensa? Opa, isso já é alcançável, não é? Tanto é que o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Colossenses, ele disse: quando fores pensar alguma coisa, que tal pensar as coisas do alto? Que tal buscar a mente do Senhor? Que tal perguntar: o que Deus acharia disso? Pronto, esse é um jeito de buscar ser um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus. É se importar com o que está no coração de Deus. O que Deus idealiza, quais são os seus propósitos, qual será a vontade dele, né? Amar a vontade dele é um jeito de dizer: eu gostaria, reverendo. Eu não estou dizendo que esse seja um ato possível em perfeição, de novo, por nós, mas a busca por isso. Eu gostaria de pensar as coisas que eu penso, eu gostaria que fossem as coisas que Deus pensa. Esse é um começo, ou é um degrau na caminhada da santidade. A santidade começa com uma disposição de alma. Já dizia, e a Flávia sempre brinca comigo, vai falar sobre Jonathan Edwards? Eu não falaria hoje, mas foi a Flávia que me despertou. Edwards disse certa vez: quando você descobre ou fica sabendo de um homem ou de uma mulher que dedica tempo em oração, saiba que ali tem alguém buscando santidade. Sem a oração, como é que a gente argumenta que a gente quer se separar do mundo moralmente, que a gente quer se separar desses sistemas tão perniciosos? Como? É difícil argumentar contra fatos. Então nós voltamos a isso, a oração. Por isso essa é uma passagem que mostra um Davi assim, um Davi orando. E o tema então da nossa meditação é o significado de confiar em Deus. Qual é o significado de confiar, na verdade, em Deus? A oração tem muita participação na nossa confiança em Deus, irmãos. O ato de orar, a disposição por nos voltarmos ao Senhor, por si só, fala muito se nós confiamos em Deus ou em nós. Deixa eu fazer isso de uma maneira muito simples, quase que num método cartesiano, mais cartesiano do que René Descartes. Quem ora confia em Deus, quem não ora confia em si. É uma conta simples, como 2 mais 2, 4, 1 mais 1, 2. Quem ora demonstra que vive às custas de uma ação poderosa, fora de si, a de Deus. Quem não ora, vai levantar, suar de tanto trabalhar, correr atrás de economizar,
buscar de alguma maneira realizar os propósitos que fez, chegar ao fim do dia cansado, e quando alguém elogia pelo seu dia, ele se enche de glória e diz: é verdade, me esforcei muito. É um exagero, né? Mas é uma espécie de demonstração que Deus não está na vida. Então, quem ora, confia em Deus. Quem não ora, pode até confiar, mas não demonstra no seu dia, porque parece que Deus não está ali. Por isso que se René Descartes fosse fazer um silogismo sobre confiança ou desconfiança em Deus, provavelmente ele usaria a oração. Isso pega muito para a gente. Por isso que quando a gente estuda um homem como Davi, a gente diz: deixa eu ver, deixa eu pensar, como é que é a minha mente? Será que a minha mente alcança a mente de Davi? Vamos tentar buscar a mente de Davi no Salmo 86. Vejam primeiro de tudo, as divisões naturais deste salmo. Esse salmo parece nos mostrar 3 divisões naturais. Do versículo 1 ao versículo 7, súplica mesmo, invocação mesmo. Do versículo 8 ao versículo 13, uma declaração linda na confiança que ele tinha em Deus. Dos versículos 14 até o versículo 17, nova súplica ao Senhor. Alguns estudiosos acham até que pode haver um quiasmo. O reverendo Geimara, que é especialista nessas áreas, que é uma espécie de versículos em espelho. Um quiasmo entre o versículo 1 e o 7, e depois, mais à frente, dos versículos 14 a 17, porque as petições são quase idênticas, quase a mesma coisa. É como se ele fizesse 5 perguntas nos primeiros versículos e depois, novamente, 5 perguntas nos últimos versículos. Ideias muito iguais. E no começo, uma sobrepujante declaração de quem é o Senhor. Mas isso tem a ver com gênero literário, isso tem a ver com disposição do salmista. Eu não vou entrar neste nível, mas a exegese básica desse salmo já nos ajuda muito. Vejam, por exemplo, nos primeiros versículos, do versículo 1 até o versículo 7. Veja a forma de Davi clamar por ajuda. Ele usa verbos como: inclina os teus ouvidos, guarda a minha vida, compadece-te de mim. Justifica o seu pedido com base nessa condição de pobre, de necessitado, e claro, na natureza de quem Deus é. Tu és bondoso, Senhor. Eu oro a Ti porque o Senhor é bondoso e misericordioso. Note nesses versículos, poucos versículos, o uso repetido do termo Senhor, quer dizer Yahvé, Deus, Elohim, sempre enfatizando relacionamento. Não parece que Davi está conversando com uma pessoa como nós estamos conversando? A súplica de Davi, o pedido de Davi é uma invocação de quem conhece Deus. E quando eu digo que parece que ele está falando como quem fala com um de nós, na verdade estou querendo dizer porque ele falava sempre com ele. Entre nós somos muito naturais uns com os outros porque nós nos encontramos sempre. Quando eu converso um pouquinho com Dona Eide, falo sobre as coisas antigas e tal. Um dia ela me mostrou aqui uma foto em que os pais, desculpa repetir de novo o seu nome, Ana Flávia, hoje, e ainda erro, falo Ana Flávia, é que um dia ela me mostrou do casamento dos seus pais. E então ela disse: mas a foto em preto e branco não mostra aquela cor azul turquesa, eu acho, azul céu, que ela lembra na mente dela. Quando nós conversamos entre nós sobre coisas da nossa vida, nós falamos com tanta naturalidade porque nós nos conhecemos. A naturalidade vem do conhecimento, da convivência. Quando pessoas que se encontram sempre se despedem de um evento, alguma coisa assim, normalmente elas se abraçam e dizem tchau, tudo bem, mas você abraça 3 pessoas que são seus amigos do dia a dia, e quando chega num quarto ou quinto que você vê de longe, você dá a mão. Note, tchau, tchau. As pessoas que a gente convive sempre, vou sentir saudades. A pessoa que você não conhece, você gentilmente e educadamente se despede, estendendo a mão. Olha como é diferente quando a gente se relaciona.
Pois Davi está falando com alguém que se relaciona. Então ele não precisa dizer, ó magnífico, ó bondoso, ó Senhor que está além dos meus entendimentos, dos meus conhecimentos. Não. Ele chama Davi de meu Deus. E no Salmo 3 tem uma declaração de Davi tão interessante, porque Davi está sofrendo uma perseguição muito forte. E então todos estão dizendo, Davi, sua vida está difícil. E provavelmente você não vai escapar dessa, porque o seu filho Absalão está atrás de você e vai pegar você, e você não vai sobreviver. E Davi ora a Deus, Senhor, eu sei quem é o Senhor, eu sei o que o Senhor faz, e agora, Senhor, eu me deito e pego no sono, porque o Senhor está comigo. É isso que esse salmo está dizendo. É isso que nós aprendemos com um salmo como esse de Davi, alguém que falava com Deus com naturalidade. Não tinha distanciamento. Davi era um homem próximo de Deus. Por isso essa é uma passagem bem importante. Agora vejam os versículos 8 a 13, quando ele começa a falar de Deus para Deus. Falar de Deus, de quem Deus é, para o próprio Deus. Do versículo 8 para frente, olha essa expressão. Entre os deuses não há quem seja como o Senhor. Porque havia muitos deuses criados. A palavra deuses era muito comum nessa época, a palavra Deus em si, por conta exatamente das nações. Israel é um pequeno povo que chama um Deus invisível de seu Deus, enquanto todos os outros deuses têm formas diferentes, alguns muito lindos aos olhos dos tempos. Mas olha como Davi fala, e veja ainda Davi falando com Deus sobre o futuro. A visão escatológica, todas as nações virão e se prostrarão a ti, no versículo 9. É como se Davi dissesse, Senhor, eu conheço o Senhor, eu sei dos seus planos, eu sei o que o Senhor ainda fará. Olha que tem um contexto aqui, e ainda falávamos agora há pouco com o reverendo Geimar. Esse salmo foi muito lido no período pós-exílico, principalmente por conta da destruição de Jerusalém. E então eles precisavam se amparar. Esse salmo, de alguma maneira, é um salmo profético para juízos de Deus. Tanto é que é muito possível que quando ele tenha sido lido depois, quando o povo de Jerusalém volta do exílio, como uma demonstração do juízo de Deus. E ao mesmo tempo da misericórdia de Deus. Então este é um salmo que tem seu contexto, suas lutas, suas dificuldades. E Davi está falando com Deus, mas um dia, Senhor, as nações virão, nos teus planos, não é, Senhor? Elas se prostrarão, o que mostra que o reinado de Deus não ficaria restrito somente ao povo de Israel daquela época. O salmista enfatiza que Deus é um Deus de misericórdia, que Deus é um Deus de livramento. Ele conhece Deus, ele sabe como conversar com Deus, meus irmãos. A gente aprende bastante com um Davi assim. Vejam outra questão que está mais para o final dos versículos 8 a 13, ainda explicando aqui essa passagem. Se nós temos uma petição, se nós temos uma declaração, agora nós temos uma espécie de reconhecimento por parte de Davi. Ele continua pedindo, ele continua pobre e necessitado, mas ele começa a falar sobre o risco de vida que ele corre. Ele é o rei de Israel, nós sabemos o histórico de perseguições a Davi, e ele sabe que sua vida corre risco o tempo inteiro. No entanto, novamente, ele se baseia no que ele conhece de Deus. Deus é Deus compassivo, Deus é Deus misericordioso, Deus é Deus longânimo, ele diz no versículo 15. Um eco de Êxodo 34, que agora não é Davi falando, é Moisés, de quem Davi conhecia muito. Então esse Deus vivo no meio do seu povo, é um Deus relacional, é um Deus acessado pela oração, é um Deus disponível pela oração. Davi faz isso, faz um último pedido, um sinal visível do favor de Deus para ele. Deus deu muitos sinais a Davi, possivelmente porque ele pedia, me mostra, Senhor,
Me mostra nos fatos. Ele não usa essa expressão, nós usamos hoje, que Deus manifesta a sua vontade nos fatos da história. Mas quantas vezes um homem como Davi deve ter dito: Senhor, me mostra um sinal do seu favor. Como é que eu posso perceber que que eu estou fazendo a sua vontade? Como é que eu posso perceber que eu estou caminhando rumo ao teu coração? Como, Senhor? Mostra um sinal. Claro que isso não tem a ver com questões extraordinárias, enfim, para demonstrar às outras pessoas. É muito possível que muitos dos sinais que Deus mostrou a Davi, ele nem relatou, nem está na Bíblia. Não é para que nós nos apeguemos a isso, é apenas para saber que um homem de Deus, uma mulher de Deus, fala com Deus com naturalidade, não fala com o distanciamento. Afinal de contas, nós, os cristãos, não temos um distanciamento com Deus, nós olhamos Deus face a face. Aí, claro, você olha e fala: não, ninguém viu a Deus. Não é na questão literal, nós vivemos diante da face de Deus, chamamos isso de coram Deo. Eis-nos aqui, meus irmãos, diante de um Deus que é Pai, diante de um Deus que Davi foi um homem segundo o seu coração, diante de um Deus que ouve a oração, e temos de nos perguntar se oramos. Esse é o ponto, porque o que nós aprendemos com Davi tem a ver com a prática da oração. Mas tem muito mais. Este salmo pode nos mostrar coisas magníficas, como por exemplo, a ideia aqui do significado de confiar em Deus. Como é que a gente demonstra confiança em Deus? Como que a gente demonstra confiança em Deus na oração? Vamos pegar exemplos de Davi, pelo menos 3 aqui, para nos orientar ao longo dessa caminhada. Com toda certeza, Davi ora realmente com a consciência de ser um necessitado, meus irmãos. Davi tem essa prática de oração, consegue colocar na sua oração a dependência que ele tem, porque é o clamor de um necessitado. Ela não é uma fala comum, ela não é uma fala qualquer, ela não é alguma coisa que eu tenho que fazer porque chegou a minha hora, é a hora da minha devocional. Ela não é alguma coisa que eu faço porque eu me acostumo a fazer. O clamor do necessitado Davi o leva a reconhecer a dependência de Deus. É isso que está nos versículos 1 a 7. O propósito desses 7 primeiros versículos é mostrar que a oração começa com humildade e reconhecimento da soberania divina. O orgulho é aquela trava, é aquela porta, como se fosse uma porta de espelho. Você vê o outro lado, mas não passa por ela, porque ela te trava. O orgulho não te leva a dobrar um joelho nunca. Alguém poderia falar: não é isso, reverendo? É só descaso, desuso, não sou acostumado a isso. Não é. É o coração humano que não se dobra, não quer, não gosta nem que Deus o veja humilhado. Então, o desuso, o não hábito de um joelho dobrado não tem a ver com nunca pensei nisso, achava que não era importante. Não é. É o nosso coração mesmo. É aquele inimiguinho que está aqui dentro dizendo: não precisa, é só falar, que é isso? Aqui está um Davi mostrando humildade, quando ele diz: inclina os teus ouvidos, eu sou o necessitado, eu sei quem é o Senhor. Nesse momento, eu quero dizer que o Senhor é bom e pode perdoar. O que será que Davi tinha de problema para ser perdoado aqui? O Salmo não mostra, mas ele cita o Deus perdoador na sua oração. Quando Gerhard van Groningen, que é um estudioso do Antigo Testamento, escreveu vários livros, Criação e Consumação, da criação à consumação, escreveu Revelação Messiânica no Antigo Testamento, só livros assim que dá para a gente colocar em portas para o vento não empurrar a porta, enormes, pesados, 2 quilos mais ou menos cada livro. Nestes livros, ele faz uma citação, eu acho tão interessante, destacando a relação de dependência. Ele diz assim:
Deus, o poderoso Deus, sabe que o seu povo é dependente, sempre opera cuidando do seu povo. No entanto, quando ele vê o seu povo manifestando dependência, este povo não precisa temer mais nada. É uma frase quase filosófica, mas eu resumo dizendo assim: Deus sempre deu alimento. Acho que Doris orou agora de manhã dizendo à igreja: bons e maus têm sol, né, Doris? Ok. Bons e maus têm alimento. Ok. Vejam como Deus é bom. Ele é isso mesmo. Mas aqueles a quem Deus vê manifestar a dependência, Deus vê neles temor. Deus vê que eles venceram o orgulho de achar que eles vão conseguir por suas forças. E é isso que Van Groningen diz: este não precisa temer mais nada, porque o favor de Deus será disponibilizado, ou é disponível. Não é interessante demais? Van Groningen é um homem do século passado, mas que deixa mensagens assim extremamente profundas para que nós vejamos isso. Herman Bavinck, também estudioso de coisas antigas, ele tem uma obra de teologia sistemática, ressalta que a misericórdia de Deus é um atributo essencial de Deus e está ligado, conectado à sua longanimidade. Imaginem um Deus que pode não ser buscado em oração, um Deus que pode não ser reconhecido na hora de que nós tomemos as nossas decisões, um Deus esquecido por nós. E ainda assim sua longanimidade está ali dizendo: mas você pode começar agora, você pode começar de novo. Você já pensou se Deus nos tratasse à luz das coisas que nós fizemos contra Ele até hoje? Já pensou? Não. Todas as coisas que nós fizemos contra Deus estão na cruz, são nossos pecados perdoados por Deus. O ponto é, nós vamos viver assim sempre? Nós vamos viver como nós vivemos? Façamos esse exercício muito rápido. O nosso assunto é a oração. Nós queremos ir até o fim da nossa vida com o tempo de oração que nós temos? Esse é o nosso acordo com Deus? Deus não precisa esperar mais nada de nós? É assim que nós vamos viver? Esse é o fato. Um homem segundo o coração de Deus diz: espera aí, eu precisaria resolver isso melhor. Acho que eu preciso conversar com Deus. Acho que eu preciso falar com Deus. Senhor, dá para me ajudar aqui? Eu sou necessitado disso. Agora vejam os versículos seguintes, então, que tem a ver com a demonstração da grandiosidade de Deus, em que o propósito é encorajar a oração, mesmo em meio à angústia. Porque nós podemos nos basear no caráter de Deus. Entre os deuses não há quem seja como tu, Senhor. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Isso tem muito a ver com o que alguns teólogos desenvolveram ao longo do tempo. Eu cito dois aqui. Um deles chama-se Gerhardus Voss e o outro é João Calvino. Gerhardus Voss conecta esse monoteísmo exclusivo de Deus à revelação progressiva de Deus na história da redenção. Ou seja, Deus nos chama para Ele porque só existe Ele. Deus nos chama a uma vida com Ele porque só existe um Deus. Deus nos chama a uma conversa com Ele porque só existe um Criador, porque só existe um Preservador. Deus nos chama a uma conversa com Ele, porque se não fosse o doador da vida, não haveria vida. Deus nos chama ao sentido, Deus nos chama à exclusividade, Deus nos chama à quebra das divindades, das idolatrias. Deus nos chama ao conceito mais essencial do significado de uma vida. Perca isso e você vai viver a esmo. Você vai viver sem rumo, sem direção, sem saber o que vai fazer da vida, sem saber qual é a sua profissão, sem saber com quem você vai casar, sem saber como você vai terminar os seus dias. E você anda ao sabor do vento, como um dia Tiago disse. Quando nos voltamos ao único ser, único Deus, doador da vida, a vida em si, encontramos significado para nós. Voss queria falar isso. Quer dizer, como é que nós nos desconectamos da única realidade que existe, do que é real, o eu sou.
Como e por quê? Né? João Calvino, também comentando no livro dos Salmos, ele diz que a oração de Davi é uma petição por, na verdade, santificação, porque ele temia o Senhor. E isso eu acho outra coisa magnífica de Calvino, porque ele diz que busca a santidade quem teme o Senhor. Note que algumas pessoas talvez poderiam pensar nos nossos dias: por que eu tenho que orar? Por que eu tenho que ter santidade? A resposta, embora difícil de ser dada, deveria ser: porque você não teme a Deus. Por que eu não posso viver sem santidade? Por que eu não posso viver sem oração? Eu vivo bem sem oração. Claro, pessoas assim, vivem assim, porque não temem a Deus. Os que temem a Deus querem ser santos. Os que temem a Deus choram por seus pecados. Os que temem a Deus não querem desagradar ao seu Senhor. Os que amam, os filhos que amam os seus pais, muitas vezes fazem coisas que não querem, que não gostam, por honra aos seus pais, por amor aos seus pais. É verdade que boa parte deles depois vai dar razão para os seus pais, mas quando obedecem, numa perspectiva de querer fazer uma coisa do seu coração e o pai ou a mãe orientam a algo contrário, muitos desses obedecem por honra aos seus pais, porque é mandamento, pois é a mesma proporção. Obedecer a Deus envolve o temor. Os que temem querem sim ser santos. E aqui nós temos um Davi simplesmente dizendo isso, claro, de uma maneira há tantos anos atrás, milhares de anos atrás, mas é como se ele dissesse: preciso disso, preciso ser santo, preciso da santidade do Senhor. E então nós vamos para o último tópico, pelo menos nessa divisão aqui, que é o socorro de Deus. O socorro de Deus sempre será a sua misericórdia em ação. Deixa eu fazer uma conexão com o nosso dia hoje. Olha, a Bíblia diz que Deus renova a sua misericórdia conosco a cada manhã. As misericórdias do Senhor são renovadas a cada manhã. Então, literalmente, hoje nós estamos dentro desse benefício misericordioso. O Senhor renovou mais uma vez a sua misericórdia em nosso favor. Bom, mas alguém poderia perguntar: por quê? Por que Deus ainda está mantendo a sua misericórdia? Por que isso já não se consumiu? Por que tudo isso já não acabou? Seguramente, nos propósitos de Deus, nos planos futuros de Deus, este dia é importante. Ele está sendo importante para nós. Este é mais um dia que nós podemos dar um testemunho ao mundo que somos cristãos. Esse é mais um dia que nós podemos dar testemunho aos nossos familiares que nós somos cristãos, com a nossa Bíblia embaixo do braço, indo para a igreja. Este é mais um dia que nós podemos dar testemunhos a nós mesmos. Eu faço isso porque eu amo o meu Senhor. Eu levo os meus filhos porque eu quero ensiná-los a amar o Senhor. Eu quero levar a minha esposa, quero dizer para o meu marido que eu sou uma mulher crente. Mais um dia na misericórdia renovada do Senhor, todos os privilégios podendo ser aplicados. Bom, isso é um resumo só. O quanto ainda Deus vai fazer nesse dia, o dia do Senhor, pelo seu povo, Ele poderá contar como testemunhos vivos. Davi era um homem assim, era um homem que se importava com o que Deus pensava. E sabia que poderia confiar definitivamente nesse Deus compassivo, misericordioso, e sabia que o Senhor o guiaria através de sinais. Bom, não só sinais, mas demonstrações. Olha, Deus está aqui. Alguns dos sinais simples, mas que são importantes para nós. Vitórias contra povos inimigos extremamente mais poderosos. De repente Davi vai e vence uma guerra. Um sinal de que Deus está conosco. No meio dos filisteus, que era um povo que odiava Davi, e ele também odiava os filisteus, teve um momento em específico que uma guerra parecia que não seria vencida. Então a floresta entra em ação, e a floresta engole os inimigos. Então não tem a ver com vozes do alto, não, tem a ver com fatos na história mesmo. Assim este rei viveu até o fim. Por isso,
quando mais um estudioso do Antigo Testamento chamado William Van Gemeren, comentando o Antigo Testamento, ele associa a essa ideia de sinais aqui com os atos redentivos de Deus no Êxodo, com as pragas, com a travessia do mar, com a sustentação no deserto, com pão, com água, com a passagem do deserto para a terra prometida, atravessando o Jordão, com a queda de Jericó, sempre sinais de Deus dizendo: vocês são meu povo, eu não vou descuidar do meu povo, o meu povo é meu povo. A única coisa que Deus sempre buscou do seu povo foi a devoção. Deus não fez mais do que dizer isso o tempo inteiro. Expressem, vivam, testemunhem, seja real em vocês esse nosso relacionamento, não seja uma coisa escondida, não seja uma coisa que não faça sentido, não seja uma coisa que seja protocolar. Eu sou o seu Deus, eu vivo no meio do meu povo, só isso. Davi entendeu isso. Por isso nós podemos aprender bastante com um homem como Davi. Quero deixar algumas aplicações muito breves. Ainda o Van Gemeren, então nesse comentário, ele diz: o salmista então não está buscando só livramento, ele está buscando um aprofundamento do relacionamento com Deus. Meus irmãos, algumas aplicações para a nossa vida de oração. A primeira pergunta que eu tinha de fazer, eu que normalmente faço algumas perguntas, às vezes um pouco difíceis, às vezes um pouco constrangedoras, mas entenda sempre, é o coração de um pastor que se importa com o estado espiritual da sua igreja. Aliás, eu tive uma ótima notícia, a nossa comissão de estratégia, né, Fernandão, Rosana e família voltaram de viagem, assim como também João Marcos, Sara. Bom tê-los todos de volta, viu, meus irmãos? E outros que retornam também das suas viagens. Na nossa comissão de estratégia, estratégica, que nós fizemos as perguntas à igreja, mais de 130 pessoas responderam. Uma coisa gostei de ver lá, num detalhe sobre, você lê, lá no tópico Vida Devocional, você lê a Bíblia diariamente? 70% da igreja disse sim. 26% disse semanalmente, e só 3% de uma igreja de aproximadamente 500 membros, em fluxo mais de 500 membros, só 3% disseram raramente. Vou recuperar esse dado que ele é importante para nós. 70%, os números dizem isso, 70% disse, leio a Bíblia diariamente. 26% disse, leio a Bíblia semanalmente. 3% disse, leio a Bíblia raramente. Agora você já imagina onde que eu vou chegar. Eu vou perguntar qual é o teu número. Você está entre os 70, que lê todos os dias? Você está entre os 26, que lê de vez em quando? Você está entre os 3, que lê raramente? Pesquisas ajudam para isso, são amostragens, são coisas para a gente pensar e refletir. Acho que Davi não falava com Deus raramente. É muito provável que ele falava mesmo sempre. Então, aqui está uma questão muito honesta de lidar com confiança em Deus. Talvez muitos de nós precisem encontrar de novo o ponto da confiança em Deus. Talvez os 3% lá da nossa pesquisa. Talvez os que se lembram de ler a Bíblia semanalmente. E aí eu que tenho uma mente um pouco cética, às vezes penso, será que esse semanalmente a pessoa não quis dizer no domingo? No domingo, quando o pastor lê a Bíblia, será? Não sei, são números. Mas para a gente refletir, para a gente pensar como é honestamente a nossa demonstração de confiança em Deus. Na questão da adoração, Davi adora Deus acima de qualquer outros deuses. Então a adoração de Davi é ao Deus que ele conhece. Os outros são deuses, ídolos dos povos. Não é este, ou não são estes, os deuses de Davi. Davi tem um Deus para chamar de Pai. Esse é o grande desafio para nós. Uma aplicação acerca da esperança, meus irmãos.
Davi cria que a misericórdia divina era maior que as ameaças humanas. E é o que nós temos de pensar. O nosso Deus renovou sua misericórdia mais uma vez, e isso deve contribuir para a nossa fé. Oremos ao Senhor: Senhor, renova a minha fé. Senhor, que eu possa te adorar como Davi, que eu possa amar e falar contigo como Davi, porque um dia quando Jesus veio e disse: eu e o Pai somos um, peço que o Senhor não tire esses homens do mundo, peço que o Senhor fique com eles até o final. Essa oração sacerdotal de Jesus, de João 17, alcança eu e você hoje. O Senhor continua nos mantendo no mundo. O Senhor Jesus continua nos amando até o final. Eis-nos aqui, mais uma vez, para renovar nossa relação com o Senhor. Por isso, que bom que você veio nessa manhã. Davi, com o seu testemunho, nos ensina muito. A mim, ensina demais. Certamente a todos nós que queremos aprender com as Escrituras Sagradas. Que Deus nos abençoe. Busque o significado de confiar em Deus. Você começa a demonstrar confiança em Deus com seu tempo de oração. Você continua demonstrando que confia em Deus quando você reconhece toda a sua soberania, todo o seu poder, quando você sabe que a vontade dele é santa, boa, é agradável mesmo. Você encontra um significado de confiar em Deus quando você sabe que aquele que te livrou até hoje continuará te livrando. E o autor aos Tessalonicenses, Paulo aos Tessalonicenses, disse que é Jesus que nos livra da ira vindoura. Tem uma ira ainda de Deus por ser demonstrada ao mundo, mas Jesus livra o seu povo da ira vindoura. É isso. Feche seus olhos, vamos orar. Ó Senhor de Deus de graça, que levanta homens, e deixa que esses homens falem de suas vidas. Hoje nós ouvimos um pouquinho de um homem que nos demonstra uma vida contigo, nos demonstra um estado, um reconhecimento pessoal de fragilidade, e disso vem o seu clamor, nos mostra o conhecimento que ele tinha do Senhor como o poderoso de Israel, e ao mesmo tempo uma confiança, a confiança que olha para trás, vê os teus grandes sinais, pode olhar para frente com esperança. Senhor, maravilhoso é o Senhor, que não nos deixa à deriva, não estamos perdidos, não estamos esquecidos. Eis-nos aqui, Senhor, como sua família, para te chamarmos de Pai. É o que o Senhor é para nós. As nossas crianças, Senhor, continue dando-lhes o sentido de te buscar. No desenho que elas fizeram, em que retratam o seu pai ou a sua mãe, permita que elas tenham também este lugar. O lugar para falar contigo, para viver contigo, para amar em silêncio o Senhor. Senhor, grandes coisas o Senhor fez por nós. Nosso coração se alegra pelos teus grandes feitos. Senhor, nós ainda vivemos aqui por tua vontade. Permita-nos viver o resto da nossa vida, Senhor, para o teu louvor. Perdoa nossas faltas, Senhor. Santifica o nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.